Oi, turma, tudo bem? Bom dia. Então, eu vou corrigir com vocês o exercício do livro, tá? Que eu passei para casa. E como é que eu vou fazer? Eu vou comentando com vocês, né, as questões e vocês vão corrigindo, vocês vão verificando, tá? Vou fazer tudo oralmente só para dar uma variada, tá bom? Então, nós vamos começar na página 372, tá? Do livro 3. E eu vou ler e por isso que eu vou olhar para baixo, tá bom? Qual regionalização, número 1? Qual regionalização divide o continente americano, tendo como critério suas características físicas? Descreva essa regionalização. Então vamos lá, o que é regionalizar? Regionalizar é a gente juntar todos os critérios comuns, né? E no caso, quando a gente fala sobre a América, a gente tem três regiões, né, que são feitas a partir dos seus critérios geográficos, que é a América do Norte, América Central e a América do Sul. Inclusive nós, né, brasileiros, estamos localizados na América do Sul, tá? Então, o que difere essas três regiões? É simplesmente questão de localização, né? Porque o continente americano, ele segue de norte a sul, então tem essa subdivisão. Simples assim, tá? 2. Qual regionalização divide o continente americano de acordo com critérios históricos e culturais? Descreva essa regionalização. Aqui a gente já fala sobre América Latina e América Anglo-Saxônica. Vamos lá, quais são as diferenças? Essas duas Américas que a gente tem, elas se diferem a partir da sua história, né? Então, a América foi um continente, né, que teve a intervenção dos europeus ali no finalzinho do século XV, início do século XVI, tá? E enquanto que no norte, né, onde hoje é Estados Unidos e Canadá, a gente teve uma colonização predominante por ingleses, já mais ao sul, né, pegando o México, pegando ali todos os países da América Central e da América do Sul, incluindo aí o Brasil, foi colonizado, tá? Por portugueses, espanhóis e franceses, tá? Que são esses três principais. E uma diferença que é bem assim marcante é que enquanto na América anglo-saxônica a gente tem o predomínio da língua inglesa, na América Latina nós temos o português e o espanhol, tá? Que são línguas que vêm da origem do latim, beleza? Ok. Vamos lá. 3. Qual a diferença principal entre colônias de povoamento e colônias de exportação? Vamos lá. Quando a gente teve o processo de colonização, né, a América anglo-saxônica ela foi colonizada de modo diferente da América Latina, tá? Então, na América anglo-saxônica, a gente teve a chamada colônia de povoamento e na América Latina a gente teve a chamada colônia de exploração. A colônia de povoamento é um tipo de colonização, um tipo de povoamento, ou seja, de chegada de imigrantes, né, de ocupação do território, que tem aquela ideia de extensão, ou seja, a Europa é um continente muito pequeno, né, se comparado à América, uma vez que eles chegam na América, é como se criasse uma espécie de Europa 2, tá? Então, eles praticamente exportaram o mesmo modo de vida que já tinha na Europa, tá? Então, essa é a principal característica. E o que seria esse modo de vida? Pequenas propriedades, policultura, ou seja, plantação de diversos tipos diferentes, né, de produtos, produção interna, né, ou seja, produzir mesmo para a própria subsistência, enfim. Já
a América Latina teve a colônia de exploração. Então, exploração é um termo, né, que a gente utiliza de uma forma um pouco negativa, né? Ou seja, é aquela ideia de você se apropriar, de você se aproveitar de todos os recursos naturais e humanos que se pode conseguir, né, explorar, que pode se conseguir, né, captar, né, meio que sugar, né? Então, as colônias de exploração foram colônias feitas, né, de forma dentro do sistema de plantation, né, aquelas grandes fazendas, aquelas grandes propriedades com lavouras extensas, que utilizava bastante, né, dos recursos naturais, né, da natureza, né, enfim, pleonasmo, né, naturais da natureza. É claro que natureza da natureza, tá? E foi um processo onde também teve escravização de índios e de africanos, né? Então, se utilizava a força de trabalho, né, escrava. A escravidão, ela foi, né, posteriormente erradicada, mas isso deixou grandes marcas na América Latina, no caso, né, que teve colônia de exploração. E tem muito essa ideia de ser o oposto do povoamento, né? Então, a gente vai ter os recursos indo tudo para a metrópole, né? Que no caso era Portugal, né? Colocando aí um pouquinho a dimensão do Brasil, né? Que o caso do Brasil foi Portugal, em outros países foi a Espanha. Então, os produtos eram enviados, né, para lá, e isso acabava que não desenvolvia dentro da própria América, né? E é por esse motivo que a gente tem uma desigualdade muito grande entre a América anglo-saxônica e a América Latina, né? Enquanto na colônia de povoamento tudo que era produzido foi investido no próprio território, na América Latina não. Tudo que foi produzido, foi investido, foi retirado do território. Por isso que é essa ideia de exploração, né? Beleza. 4. Utilize as palavras a seguir e complete corretamente as frases. Então, eu vou ler direto, né, com as palavras e vocês vão completando. A América do Norte... Tô vendo o tempo porque o celular fica pitando, tá? Coisas de aula online. A América do Norte corresponde apenas ao território de 3 países, além de uma possessão europeia. A América Central corresponde à menor parte do continente americano. Ela é formada por um istmo em conjunto de ilhas. A América do Sul